aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like nesse vídeo. Hoje, mini índice. Ele andou bem até, foram poucas entradas, demorou, a maioria dos movimentos eles foram bem demorados, mas na teoria foram boas entradas em praticamente todos os tamanhos de renco que eu costumo operar. Falando da abertura do mercado, ele abriu com um pequeno gap de alta, fez um retorno à média e já começou a subir e já fez um movimento de alta um pouquinho mais forte logo na abertura do pregão. Quando ele fez esse primeiro retorno na 21, me deu até uma vontadezinha de fazer uma entrada, mas eu não achei ela muito confortável pela região de preço. Normalmente no bola a bola tem uma resistênciazinha, então eu preferi ficar de fora. E de fato aqui, se eu tivesse entrado, teria me tirado no 0 a 0, não teria dado tempo nem de proteger. Logo na sequência, fez um cruzamento no 11. Aí vamos lá, aí aquela análise que eu costumo fazer e que eu tenho comentado inclusive lá no grupo do Telegram, porque sempre gera aquela dúvida, quando entrar no 11, quando não entrar, quando é seguro, quando não é. Se a gente olha nesse momento no 11R, teve o cruzamento, estocástico está dando condição, pivô está distante, média de 200 também e a VWAP está acima. Então, tudo indica que é uma excelente entrada. Por que eu não faço a minha entrada pelo 11R de imediato? Porque eu fico insegura, porque ele fez um movimento de alta mais forte. Se eu coloco aqui no renco maior, eu vou fazer a marcação para ver onde foi o cruzamento, para a gente ver aqui no 25 onde estava o preço. Então, quando ele dá o cruzamento no 11, no 25 ele ainda está trabalhando acima das médias, apesar de já estar fazendo um box de queda, mas ele ainda está trabalhando acima das médias. Então quer dizer que sempre que acontecer isso você nunca vai entrar? Não, não é isso. Vai ter operações que vão ser assertivas, vão ter operações nessa situação que vai ser perdedora, então a gente tem que decidir o que prefere fazer. É claro que não existe um padrão. Sempre que acontecer isso, então eu nunca vou entrar? Não. Nesse momento eu não entro, por quê? Porque eu ainda não tinha feito nenhuma operação, era a minha primeira operação. Então eu vou sempre tentar que a primeira operação seja mais segura, né? Eu vou tentar minimizar meu risco nas minhas primeiras entradas exatamente, que é aquilo que eu sempre falo, acumular uma gordurinha para depois arriscar mais. Essa era uma entrada que era até para ter feito com um pouco mais de conforto. Por quê? Se a gente olha aqui, ele fez um topo duplo, né? Que é interessante para vender. No meu caso, eu poderia até arriscar aqui. Não teve uma falha de topo, porque esse topo foi um pouquinho mais alto, mas eu poderia tentar, no rompimento do fundo anterior, já fazer uma entrada considerando esse topo. Mas ele seria mais arriscado. Então, como eu quero uma operação mais conservadora, porque é a primeira, aí o que eu fiz? E eu já vou avisando. Hoje eu quiquei mais que pogobol. Só os mais maduros vão entender e vão saber o que é isso. Por quê? Hoje eu quiquei do 20 pro 15, pro 11, pro 17. Eu fiquei olhando tudo quanto é renco. Por quê? Para encontrar a melhor simetria com o 25. Para ter a convergência, para eu ter umas entradas mais seguras. Então, quando teve o cruzamento, quem entrou teve um gain lindo. Quem entrou no 11R. Quem analisou o 11 sem levar em consideração o macro, porque ele estava dando plenas condições, fez um trade maravilhoso, deu super bom, andou bastante. Até o pivô, até o primeiro pivô, ele andou 500 pontos e depois, depois até o segundo pivô 700 pontos, isso aí que ele caiu um pouco mais. Então quem entrou pelo 11 fez uma entrada ótima. Aí vai ter aquela coisa, poxa, mas quando que eu vou saber quando que eu entro pelo 11 e quando que eu não entro? É isso que eu falei para vocês, depende do gerenciamento de risco de cada um e do perfil de cada pessoa. Se você não tem o stop está dentro do seu gerenciamento, é a sua primeira operação, já que no 11 tudo está dando condições, você quer entrar? Entra. Não dá para a gente ter uma fórmula mágica, se fizer assim vai funcionar sempre ou se fizer assado vai funcionar sempre. Não é desse jeito. Então, cada um tem que entender qual é o seu perfil. Eu prefiro no meu primeiro trade fazer ele de uma forma mais segura, exatamente para nos próximos eu entrar com mais tranquilidade. Porque normalmente quando a gente começa o dia levando loss,
a tendência é que a nossa análise fique comprometida, porque a gente vai sempre ter aquele viés de recuperar a perda. E isso normalmente não dá muito certo. Então, vamos lá. Eu fiz a minha entrada pelo 20R. Eu acompanhei pelo 25, mas eu fiz a minha entrada pelo 20. Deixa eu colocar no 20 aqui. Então, quando eu fiz a minha entrada no 25, já estava trabalhando abaixo das médias, tinha o pivô pertinho, então eu fiz uma entrada, fiz uma parcial pouquinho antes do pivô, para dar um pouquinho mais de tranquilidade, e segui no trade. Ele chegou a ficar indo, voltando, como eu percebi que ele não estava com muita força para cair, quando ele estava uns 380 pontos mais ou menos, que a meta, o alvo mínimo no 20R são 300 pontos, então quando ele estava 380, 390 pontos, eu coloquei minha proteção nos 300 pontos e ou eu saio com o mínimo, ou ele vai a favor mais, mas eu não vou correr risco de devolver o ganho. E aí ele me tirou com 300 pontos nessa operação. Aí, como eu falei para vocês, eu passei o dia quicando. A minha segunda, hoje eu até marquei aqui, porque senão vocês não entendem nada. Essa operação aqui, eu acho que eu postei, eu já nem sei mais, eu gravei duas, eu nem sei se eu postei tudo ou não, nem lembro. Não, essa daqui de queda eu postei, eu acho que eu não postei essa de alta do 15. Bobeou, eu ainda posto ela hoje. Então aí eu fiz essa entrada aqui no 15, então bora lá pro 15. Quem fez a entrada desse cruzamento no 11, levou stop. Levou stop, ele foi lá, estopou, depois ele subiu, foi a favor. Por que que eu não fiz a minha entrada no 11? Vamos mudar aqui de novo. Eu falei que eu passei o dia quicando feito pogobol hoje. Aqui, vamos lá. Porque mesmo eu olhando o 11R, eu não quis fazer a minha entrada. A mesma coisa que aconteceu semana passada. Quando ele faz o cruzamento, ele está vindo de topos descendentes. Então, é interessante vender e não comprar. Eu só vou comprar a partir do momento que ele começar a formar topos ascendentes ou fundos ascendentes. Então, quando ele faz o cruzamento, ele ainda está com preço abaixo do topo, né? Ele rompeu esse topo, mas ele ainda não fez um topo mais alto para me confirmar essa alta. Então, eu não entro nesse cruzamento. Eu poderia simplesmente, quando ele voltou na média de 21 e reverteu, eu fazer a minha entrada. Por que que eu não fiz a minha entrada aí? Porque, né, teria um risco ele fazer esse movimento, não ter força e voltar a descer. Então, eu esperei um pouco mais, fui para o 15, porque no 15 ele já me mostrou esse movimento de forma mais limpa, sem esses ruídos todos. E aí eu fiz a minha entrada pelo 15 e saí com 500 pontos nessa operação. Peguei uma bela de uma parte dessa alta aqui. E lembrando que quando eu faço essa minha entrada no 15, os preços já começaram a trabalhar acima das médias de novo. Eu tinha VWAP ali, mas eu não me preocupei com ela, por quê? Porque o preço já tinha passado pela VWAP no início do dia, então tende a segurar um pouco menos. Então, e outro, eu já tinha, né, é o que eu falo para vocês, eu já tinha gordura do trade anterior, então eu entro com mais tranquilidade, porque mesmo que ele dê uma seguradinha ali, eu sei que eu tenho o pivô ali para dar uma protegida, para buscar o meu stop, então eu entro com mais tranquilidade. Então, mesmo com a VWAP ali, eu faço a minha entrada. Aí vai sempre aquela coisa que eu falo para vocês, cada um tem que analisar o perfil que tem. Qual que é o mais seguro? Se tem VWAP perto, não entrar. Se tem um pivô perto, não, perto que eu digo no caminho do gain, né? Abaixo não tem problema. É não entrar, mas eu vou avaliar o tamanho do risco que eu aceito correr. Então, nesse momento, como eu já tinha feito um trade que eu tinha alguns pontos, eu aceitei correr o risco de fazer uma entrada próximo da VWAP. Então, eu fiz a minha entrada e esse trade deu os 500 pontos. Aí, volta aqui para o 11R de novo. Fez um movimento bem parecido com aquele do início do dia. Topo duplo, dessa vez mais interessante, porque o segundo topo um pouco mais baixo que o topo anterior, já indicando uma possível reversão de tendência. Quando eu falo reversão de tendência no 11R, é aquela tendência intermediária, não é a tendência macro. E aí, no 11, eu escolho, né, eu decido fazer a minha entrada direto pelo 11. Tinha novamente aqui a VWAP um pouco mais próximo para atrapalhar um pouquinho, mas eu fiz a minha entrada, fiz parcial também antes da VWAP para ter um pouco mais de tranquilidade e decidi colocar o alvo de 200 pontos para não correr risco desnecessário, já que nesse caso aqui, deixa eu tirar esses aqui, vou colocar de novo, ó. Então, para ficar bem claro,
Quando eu faço essa minha entrada aqui pelo 11, no macro, eu estou novamente acima das médias. Então, eu estou fazendo um trade um pouco mais arriscado. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Vão ter momentos que eu vou arriscar e vão ter momentos que não. Aquele primeiro cruzamento do dia, na mesma condição, vocês percebam como é parecido. Até o padrão aqui que foi feito está muito parecido com aquele do início do dia. Naquele eu não quis entrar. Por quê? Porque eu não tinha feito nenhum trade ainda. Aqui eu já tenho 2 operações ganhadoras. Já estou com o número de pontos que eu considero ok. Nesse eu resolvi. O estocástico estava dando condição, fez o cruzamento, cruzou quando estava fazendo o topo mais baixo que o topo anterior, tendência de queda. Então eu faço a minha entrada de forma mais tranquila. E nesse trade aqui eu peguei 200 pontos. Aí depois, no retorno da 21, eu quis fazer essa entrada porque eu acreditava, já que aqui no 25 o preço continuou fazendo um movimento de queda, eu acreditava que era possível que se formasse uma tendência de queda, uma possível tendência de queda. Então eu fiz a minha entrada aqui, só que como eu já falei para vocês em outras vezes, no cruzamento eu tenho o meu stop padrão. Quando eu faço a entrada em falha de fundo, em pullback, eu deixo a minha saída na proteção e quando o preço anda 100 pontos eu já coloco na entrada. Porque eu não quero correr tanto risco porque eu estou fazendo uma entrada de meio de caminho, então ela é sempre mais arriscada. Então eu faço a minha entrada aqui, ele anda 100 pontos, eu ponho na entrada, ele cai um pouco mais 100 pontos, acho que uns 110 pontos só, vamos ver aqui. Ó, daqui a aqui, 112 pontos. Então, a hora que ele faz esse retorno, ele me tira aqui na entrada, me tirando 0 a 0. Então, foram essas operações que eu fiz hoje no mini índice. Eu hoje, novamente, fiz uma operação muito boa em Petro. Eu peguei todo esse movimento de alta, eu fiz a minha entrada aqui e vim até essa reversãozinha aqui. A hora que ele perdeu a 21, eu fiz a minha saída. Eu saí, na verdade, deu 2,17%, 2,17% de ganho. Então, eu peguei toda essa alta. Aí, de repente, né, vocês podem me perguntar, poxa, mas mesmo ele oscilando assim, você se manteve na operação? Sim, porque nas ações eu já estou acostumada a qualquer movimentação, no macro está me indicando alta, então eu vou segurando a operação porque eu sei que ali eu estou com risco zero. Então, quando eu faço a minha entrada, ele sobe, eu já faço parcial, meu preço vai lá para baixo, eu deixo protegido na entrada e só depois que andou um tanto que eu considero um ganho mínimo é que eu começo a proteger e deixar o trade correr. E aí depois ele subiu bastante e aí nessa reversãozinha aqui ele me tirou. Eu até pensei em fazer a queda também, mas eu fiquei com receio hoje, né, da Tacom. Eu falei, se tem é capaz de subir mais ainda, então não vou arriscar na queda não. Mas, ó, olha o tamanho da queda também, fez uma bela de uma queda. Ó, mais 1%, quer dizer, dava para ter feito outro trade muito bom aqui. Não teria estopado, né, nesse retorninho aqui não teria estopado, né, assim, desceu bastante, aí subiu, não teria estopado e continuou fazendo o movimento de queda. Então, é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Ah, não, mas espera aí, né? Eu não falei das entradas no 11. Vamos, então, analisar as entradas no 11. Deixa eu apagar aqui esses trem aqui. Opções de estudo, excluir todos. Pronto, que aí fica mais limpinho de ver. Então, para quem entrou pelo 11R, esse cruzamento pagou super bem. Para a grande maioria que entrou nesse cruzamento, bateu a meta. Não tinha por que fazer mais nada no dia, né? Porque para quem entrou pelo 11, ele deu mais de 800 pontos, né? Então foi um trade lindo. Para quem entrou no cruzamento de alta, ele veio aqui, destopou e depois ele fez todo o movimento de alta, que é aquilo que eu falei. Aqui ele estava vindo de topos descendentes. Nesse momento do cruzamento, ele ainda não estava numa tendência de alta, então eu espero ele fazer esse movimento, romper esse topo, para aí sim ter uma tendência de alta, aí tentar fazer uma entrada nesse retorno da 21 e pegar esse movimento. Esse seria a forma mais inteligente de fazer essa entrada no meu ponto de vista. Então, essa operação teria sido dessa forma, então teria dado esse stop aqui, mas logo na sequência a possibilidade de pegar a subida. Aí teve o cruzamento de queda, que andou 275 pontos, né? Pagou pelo menos o gain mínimo. E esse aqui não teria estopado, subiu, andou bem pouquinho aqui, ó, 139 pontos só. Se não saiu, não protegeu, aí aqui seria estopado. E depois ele fez um novo cruzamentinho
e andou mais 150 pontos. Quer dizer, aqui já no final do dia ficou aqui, sabe Deus quanto tempo para fazer esses boxes aqui. Mas vejam, hoje até o 11 deu pouquíssimas entradas, porque hoje o mercado não estava com aquela liquidez toda. Os movimentos que tiveram, quase todos foram bons, com exceção a esse cruzamento que não faria muito sentido entrar. É aquilo que eu falei para vocês, observar a teoria de Dow. Não só porque cruzou já entra, não, tem que esperar essa confirmação, romper esse topo, para aí sim ter a tendência correta para fazer a operação. Quem analisou isso não teria tomado nenhum stop, teve possibilidade aqui de 2 gains longos que pagaria muito bem hoje. Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não esqueçam, eu estou fazendo separado o vídeo do dólar. Para quem opera dólar também, lembra de dar uma olhadinha lá que eu também faço essa mesma análise com relação ao mini dólar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.